Povo meu, ó, eu vou fazer duas coisas aqui nesse feriado, ok? Eu vou pegar dois em um. Eu tô devendo para vocês para falar do Santos, eu não consegui fazer, é, o pós-jogo não saiu legal, né? O vídeo tava virado para trás, né? E torço, agora o vídeo tá legal. É, eu tô para falar do Santos, né? Para falar do momento do Santos, desde a derrota pro Fluminense, que foi por 3-2, 3-2 e já me cobraram que eu não sou muito presente nas divulgações do Flamengo, nos anúncios do Flamengo. Não vou ser clubista hoje, então vou pegar um combo 2 em 1 para vocês, tá? Quinta fase da Copa do Brasil, jogos de ida. Tanto Santos quanto Flamengo jogaram em casa. O Santos empatou em 0-0 ontem na Vila Belmiro contra o Curitiba. E um recorte do Santos muito rapidinho aqui. O Neymar, eu não levaria para a Copa. No jogo contra o Fluminense, teve, né, o gol do Gabigol com o passe do Neymar, o gol do Barreal, que foi um belíssimo gol de cobertura. O Fluminense tinha feito o golaço com o Savarino, Castilho, também tinha empatado a partida no segundo tempo, quando já estava 2-1, e o John Kennedy tinha liquidado a partida. Bom, nessa questão do Santos, vou falar do Santos somente, o Santos ficou com 13 pontos na 15ª colocação. Ou seja, o Santos já precisava ganhar na Copa, na Copa do Brasil para tirar um pouquinho dessa enhaque. O Cuca não tinha ido, estava suspenso no jogo do Brasileiro. Talvez o Santos pudesse ter o Cuca na Copa do Brasil e deslanchar um pouco. Não foi o que aconteceu. Empatou em 0-0 com o Coritiba. Próxima partida em maio, acho que na segunda semana de maio, lá no Couto Pereira, no Alto da Glória, em Curitiba. O Flamengo, né? Que agora eu vou falar do destaque do Flamengo. O Flamengo venceu por 2-1 Vitória da Bahia. Na verdade, o Flamengo triunfou. Quem joga contra o Vitória Esporte Clube da Bahia, ou Vitória de Feira, ou qualquer clube que se chame Vitória, não vence, triunfa. E o Flamengo ontem venceu com gols de Everton Araújo aos 5 do primeiro tempo. Aos 10, o Eric empatou a partida, ok? Dois golaços, um golaço do Everton Araújo, um golaço do Eric, e o Pedro aos 10 do segundo tempo fechou o placar. Eu ia ver essa partida, só que eu cheguei cansado da igreja, estou trabalhando pra caramba, tô conversando com o cliente, estou agendando com o cliente, mas vocês já sabem que eu não estou só aqui. Eu estou na RCW TV, eu estou no Portal Eu Rio, eu estou no Sintonia Esportiva, minha casa nova, onde eu vou falar de muito esporte, muito futebol. Vocês não me devem ver aqui só no canal do Wesley de Souza. Acho que o Sintonia Esportiva vai me dar uma atenção, eu vou poder dar uma atenção a vocês legal. Então eu não vi a partida, cheguei cansado ontem da igreja. O jogo do Fluminense eu pretendo ver, feriado, chego um pouco, devo chegar um pouquinho mais cedo e ver a partida, quem sabe até com amigos. Mas eu queria destacar o Pedro. O Pedro que está naquela. Eu vou falar até isso do Gabigol, que eu acho que pro Gabigol e seria até pro Bruno Henrique, se é pro Neymar, se é pro Pedro, pode ser pro Yuri Alberto também, para alguns jogadores que poderiam mostrar, né, algo pro Ancelotti para uma Copa do Mundo. O Pedro vem marcando os gols, o Pedro é o maior artilheiro da década do Flamengo, claro, teve lesão do Bruno Henrique, teve o doping do Gabigol, o Gabigol saiu, né, o Arrascaeta é um meia, né? O Adriano não ficou muito tempo, né, no Flamengo naquele período de 9 a 10. Então, muitas coisas fazem com que o Pedro seja o artilheiro, mas é muito mérito dele. E na falta de um centroavante, que para mim só tem dois hoje, Pedro e Gabigol, como foi Gabriel Jesus e Firmino, como era para ser já Gabigol e Pedro, e o Richarlison em 2022, eu acho que o Pedro se garante muito na frente dessa corrida.
apesar de eu achar que o Gabigol é um pouquinho mais diferente. Só que os outros estão olhando muito a boa fase do Pedro e está se esquecendo que o Gabigol é o artilheiro do Santos. Os outros estão vendo que o Pedro está num time muito bom, ao qual muitos criticavam o Gabigol, metendo gol no Flamengo é mole. Mas os dois metendo gol no. Se o Pedro jogasse no Santos, também teria o mesmo número do Gabigol hoje, possivelmente. Se jogasse no Cruzeiro, não teria se adaptado, talvez, ao esquema lá do Leonardo Jardim, atual técnico do Flamengo, porque tem Arroio, Sinisterra, Matheus Pereira, Caio Jorge, assim, uma outra situação, talvez não se adaptaria no Grêmio, do Luiz Castro. Então, é muitas variações de opiniões, mas que eu levaria hoje o Pedro, que está muito bem no Flamengo, e levaria sim o Gabigol por tudo que já fez e por ser o artilheiro do Santos, eu levaria. Você vai levar 7 atacantes. Você vai deixar 3, 4 do Brasil que já se destacaram muito bem e que a gente sabe que pode render de fora. Eu levaria Vini Júnior, Estevão, um João Pedro para ficar no banco, né? E tentaria Gabigol, Bruno Henrique, se possível, se o Bruno Henrique estivesse bem titular no Flamengo, Pedro e Yuri Alberto. Seriam esses. Se quer levar 6 atacantes, 7, eu levaria esses 6. Agora, cabe ao Ancelotti decidir. É, eu acho que, se eu não me engano, já vai ter passado da convocação. Mas tanto Pedro quanto o Gabigol, quanto outros atletas, podem não ter a Copa do Brasil para mostrar. Mas o Pedro tem Libertadores, o Gabriel Sul-Americana, mas eles podem ainda se mostrar muito futebol para o Ancelotti. Então, muito futebol para o Ancelotti até o dia da convocação, que, se eu não me engano, é 19 de maio. Então, Santos 0, Coritiba 0 na Vila Belmiro. Próxima partida na segunda semana de maio, no Alto da Glória, no Couto Pereira. E Flamengo 2, Vitória 1. Everton Araújo fez um golaço, volante, que parece estar virando titular agora. O Jorginho está voltando de lesão. O Jorginho deve recuperar essa vaga com o Pulgar. Eric empata aos 10 do primeiro tempo. O Everton Araújo faz aos 5. E aos 10 do segundo tempo, Pedro liquida o placar para o Flamengo sair na frente na briga por uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. E o Santos precisa vencer a sua partida. O Flamengo, com empate, se classifica contra o Vitória. O Vitória, fazendo o gol, pode levar para os pênaltis por estar 2-2 no agregado. E o 0-0, qualquer placar no agregado na partida entre Coritiba e Santos, também vai aos pênaltis. Quem vencer vai para as oitavas. Valeu, galera? Então, boa sorte ao Santos do Gabriel Barbosa, do Neymar, que busca por essa vaga na seleção, do Cuca, e boa sorte ao Flamengo do Pedro, que está muito bem, obrigado, sendo artilheiro, depois de toda a passagem confusa que foi com o Felipe Luiz ano passado, sem ser o protagonista na Copa do Mundo de Clubes. Tomara que o Pedro possa fazer reverências ainda na América do Norte, quem sabe na Copa do Mundo de seleções, e o Gabigol Muque, quem sabe. Valeu? Então estão aí os resultados dos 2 principais jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira. Valeu, galera. Fui!